Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, sempre trazendo as principais notícias que impactam o mercado de fundos imobiliários e a notícia que vem se reafirmando, né? E é uma notícia ruim para o governo Lula, mas bom para a renda variável, é que o Donald Trump, né, em reportagem ontem, entrevista ontem feita lá no Palácio Americano, ele diz que o BRICS será taxado em 100% se brincar com dólar, diz Trump. Ou seja, o BRICS tinha feito um acordo entre eles e quem encabeçou essa ideia foi o Brasil. A Rússia foi bem clara quando ela disse que a ideia da criação de uma moeda única não foi uma ideia chinesa, não foi uma ideia russa, foi uma ideia encabeçada pelo Brasil na figura do presidente Lula, né? Então a Rússia foi bem clara, a Rússia que faz parte do BRICS, ela disse que foi uma ideia. Então Trump disse que caso o BRICS resolvam adotar uma moeda paralela que não seja o dólar, ele vai impor 100% de taxa a todos os membros do grupo, inclusive a China, que faz parte. Então não tem conversa. Está aqui a reportagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicano, voltou a afirmar que pode aplicar uma tarifa de 100% aos BRICS caso o bloco brinque com o dólar, ou seja, crie uma moeda própria para suas transações. Eles, quando ele se refere na entrevista, se refere aos membros do BRICS, voltarão e dirão: nós imploramos para que você não faça isso. E ele diz mais: o BRICS está morto desde que mencionei que taxaria em 100%, afirmou o republicano a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, né? Então, como vamos ver aqui no resto da matéria, Trump deu a declaração depois de assinar um decreto que estabelece um plano para aplicar tarifas recíprocas aos países que cobram taxas de importação sobre produtos norte-americanos. Então ele vai dar o troco. As taxas não entraram em vigor imediatamente. Os primeiros estudos elas devem ser apresentadas a Trump até o dia 1º de abril, onde Roger Lutnick, indicado pelo republicano para secretário do Comércio, disse que as tarifas podem entrar em vigor a partir do dia 2 de abril. No decreto, o presidente norte-americano cita o etanol brasileiro, ou seja, que vai ser alvo, para exemplificar o que ele considera um desequilíbrio comercial injusto que prejudica os produtos dos Estados Unidos. Os BRICS reúnem quem? Lá na cabeça, né, o B de Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Indonésia, que acabou de entrar, e Irã, ou seja, países que não têm uma força econômica muito grande, à exceção da China, né? E o Emirados Árabes, mas o Emirados Árabes tem uma potência, mas por causa do petróleo, né? Em outros ativos, infelizmente, eles não têm, certo? Então, isso faz com que o dólar acabe batendo na casa de R$ 7,02, que ele fechou ontem. Tanto a taxa de compra como a taxa de venda, elas ficaram muito próximas, porque esses movimentos dos Estados Unidos e esses movimentos internos têm afetado diretamente o governo brasileiro, têm impactado a popularidade, né? Porque quem cabeçou essa ideia da moeda única foi justamente o Brasil, e a Rússia foi bem clara quando ela disse que foi uma ideia do governo brasileiro de criar uma moeda única para o BRICS, já que eles têm um banco, né? Mas esse banco faz movimentações em dólar. Inclusive a Dilma Rousseff é o presidente do banco, né, do Banco dos BRICS. Então existia uma ideia de criar uma moeda única que faria todas as transações. Só que o banco do BRICS faz toda a movimentação via dólar. Então Trump aí foi bem claro, dizendo que vai punir severamente
os integrantes do BRICS, caso eles decidam, né? E os Estados Unidos têm um interesse, justamente porque tem algumas figuras aqui que são bem complicados. O primeiro é o Irã, o principal inimigo hoje dos Estados Unidos, e está presente neste grupo, ou seja, os Estados Unidos têm nenhum tipo de intenção de beneficiar o BRICS. E o segundo é a China, o principal concorrente hoje dos Estados Unidos, certo? A Índia está inserida, mas já iniciou um jogo de aproximação com os Estados Unidos, e a Rússia já vai ter um encontro já com o presidente Trump em breve, aí para estar negociando um acordo de paz aí com a Ucrânia, certo? E no nosso universo, que é no universo dos fundos imobiliários, hoje nós vamos falar sobre o CPTS11, batendo a casa de R$ 6,22. Já gravei muito vídeo aqui no canal, quando o CPTS estava na casa de R$ 8,00. Chamei a atenção de vocês que ele iria bater a casa dos R$ 6,00, que vocês não comprassem, que vocês aguardassem, e foi justamente o que aconteceu. Ele bateu a casa dos R$ 6,00 e lá ficou. Ele está com um dividendo bem interessante de 15,77. Por quê? Porque mesmo que a Selic vá a 15%, ele vai seguir pagando mais, que é 15,77. Se as próximas pesquisas aí dos institutos de pesquisa demonstrarem queda de popularidade seguida do governo Lula, provavelmente nós não teremos uma nova subida de Selic. Por quê? Porque como o governo sente um movimento de fraqueza, o mercado ele já começa a apostar em uma troca de governo, e se ele sente que a troca de governo vai acontecer, ele já começa as movimentações financeiras, porque o mercado não espera o governo trocar para investir, ele faz esse movimento antes, certo? Então está com um bom desconto de 27%, tem uma das liquidez mais altas do mercado, 10,16%, e caiu 17,62%. Eu já expliquei para vocês aqui no canal os motivos que levam o CPTS à queda, certo? Qual é o primeiro motivo que leva ele à queda? Ele é um fundo imobiliário que tem uma grande exposição à inflação. Nós estamos no cenário de Selic subindo, então a carteira é afetada. Segundo ponto, as dívidas dele não é via IPCA, é via CDI, que foi um erro que o CPTS cometeu. Quando a Selic estava a 3%, ele resolveu se endividar, sabendo como o Brasil é. Essa dívida que ele fez de 3%, hoje está na casa de 13,25%, e isso come todo o rendimento da carteira. Um outro ponto foi porque ele começou a sugerir para os seus cotistas que iria se tornar um hedge fund, ou seja, ia começar a investir em ações, ia começar a investir em outros ativos que não fazem parte diretamente ali como CRI e imóveis, ou seja, iria diversificar o portfólio. Então, muita gente aproveitou esse momento para pular fora do CPTS, aproveitar a queda e entrar em outros ativos. Tanto que quando nós consideramos o último ano, ele bateu a sua cotação mínima, que foi R$ 5,97, subiu para R$ 6,72 e caiu imediatamente, e desde então ele vem andando de lado, certo? Se nós descermos aqui embaixo, nós vamos ver aqui que ele é um fundo de papel, tem uma taxa de administração acima de 1%, porque o CPTS gira muito a carteira, fica comprando e vendendo. Tem mais de 362.358 cotistas, tem um valor patrimonial de R$ 8,55, tem mais de 317 milhões de cotas. Outro problema do CPTS é num fundo de base 100, ele se tornou base 10 e o mercado de base 10 é muito competitivo. E o seu último rendimento aí de 8 centavos e um belo patrimônio de 2,72 bilhões, certo? Uma coisa interessante é que ele vem pagando muito mais do que a média, isso é muito bom, né? Porque se ele não estivesse pagando na média, significa que ele ainda iria cair mais um pouco na sua conta. Mas como ele já está pagando acima da média
e existe uma expectativa de troca de governo, então provavelmente nós não teremos quedas tão intensas, certo? Se você comprou cotas dele até o dia 12 de fevereiro, agora dia 19 vai estar pingando aí 0,075 aí na sua conta, você que é investidor, certo? Se nós compararmos com o CDI, ele vem perdendo. Se compararmos com a inflação, ele também vai estar perdendo, né? Porque os títulos públicos estão sendo negociados muito alto. E se nós colocarmos o CDI e eliminarmos o IPCA, ele está perdendo até para o IFIX. Infelizmente, ele vem perdendo, né? Ele vinha ganhando, mas agora, ao entrarmos em 2025, ele vem perdendo para o IFIX. Quando o CPTS cresceu 0,32% aí no mês de fevereiro, o IFIX subiu 7,53%, ou seja, ele vem perdendo para todos os indicadores no atual momento, certo? Então esse é o universo que nós temos para o CPTS no atual momento e o mercado, né? Trazer uma visão de como estão as coisas, certo? Então espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo aqui do canal. Você que tem um CPTS, diz aí qual é o seu preço médio, como é que você está posicionado, você vai permanecer nele até que ele venha subir, ou você está esperando ele subir para sair. Comenta aí como é que você está pensando com o CPTS, ou comprou mesmo para levar para o longo prazo, não está se importando muito com o futuro. Comenta aí embaixo, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.